foi enviado alertava para as ações que o Tribunal de Contas da União tomava e que impediam as obras da Petrobras. Tá? E o filho bastardo deste tipo de ação foi o que nós conhecemos e aprovamos aqui, não com meu voto, óbvio, de muitos parlamentares que se contrapuseram, é o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, que afastou a lei de licitações, afastou as exigibilidades e a roubalheira se instalou. Tanto é verdade que o acariado de hoje diz que o processo que ele viveu na Petrobras, em que ele se enojou, ele se espalhou por rodovias, estradas, portos, aeroportos e hidrelétricos. Isso foi dito aqui, está gravado. O que é isso? Isso foi o resultado daqueles e-mails do passado. E eu queria saber muito o que significa este enojamento, porque eu acho que isso contribui para a nossa definição, porque esse enojamento só acabou quando o juiz Sérgio Moro o colocou na cadeia. Até então, ele só ficou nas considerações internas do senhor Paulo Roberto Costa. Ele não se expressou por nenhuma ação que pudesse dar fim a essa situação. Então eu queria que ele explicasse o que é o enojamento e por que não tomou nenhuma ação para desenojar o processo. Boa! Bom, primeiro, quando você está num processo desse, é um processo que muitas vezes você entra e não tem como sair. É um processo muito complicado. E segundo, eu saí em 2012, eu pedi demissão. Em abril de 2012 entreguei minha carta de demissão, porque o processo continuava. Eu não estava até lá até agora em 2014. Em abril de 2012 eu saí da companhia. Foi isso. Há setores do governo que dizem que afirmam que o senhor foi afastado da diretoria. Isso foi, inclusive, falado aqui. E outro questionamento também que eu queria fazer é o seguinte: Passadina é um erro. A estratégia de alguma das pessoas envolvidas em Passadina ao compartilhar a decisão com a diretoria executiva da Petrobras, o objetivo é sinalizar que tinha ordem de cima para levar o projeto até o fim, ou significa apenas um compartilhamento de responsabilidades para fugir de uma eventual condenação? Como é que o senhor vê isso? A participação de Passadina, a minha participação não foi direta, porque, como o diretor Nestor aqui mencionou, é uma participação da área internacional. Ele que fez, vamos dizer, todo o processo com a equipe dele. Mas eu queria colocar aqui, novamente, e afirmar o que o Nestor colocou, a responsabilidade pelo Estatuto da Petrobras, a responsabilidade final de aprovar uma compra de um ativo como Passadina é 100% do Conselho de Administração. A Petrobras tem uma diretoria que faz uma indicação. Então o Nestor foi lá, levantou, eu concordo quando ele falou, era importante para a Petrobras aquela refinaria naquele momento, os valores que estão sendo colocados aí pela mídia não estão corretos. Estou falando até mais em defesa dele do que minha, porque não é minha participação direta, mas ele está correto. Ele colocou na diretoria, a diretoria fez um encaminhamento para o Conselho. A diretoria da Petrobras não tem autonomia para compra no ativo que nem Passadina. Então, eximir o Conselho de Administração da Petrobras a respeito da compra de Passadina é um erro. O senhor Paulo Roberto, esse é meu último questionamento para o senhor. O senhor estava enojado de ser instrumento do pagamento de propina para o PT, PMDB e PP? Nobre deputado, esse ponto eu já detalhei no processo lá junto com o juiz, junto com a delação, então eu não vou me estender, mas está dentro do processo. Obrigado.
queria agora me voltar um pouquinho. Processo na federal que até agora o povo não sabe, eles não sabem. Alberto Youssef bravo, ao juiz Sérgio Moro. Existiam também outras diretorias dentro da Petrobras que também operavam com modus operandi semelhante? Interrogado. Eu acredito que todas. O senhor poderia mencionar alguns nomes de diretores até para melhorar a sua colaboração e outras diretorias envolvidas? A área internacional que eu me lembro, primeiro o Nestor Correia. Nestor Correia que eu disse. Depoimento do senhor Paulo Roberto Costa ao juiz Sérgio Moro. E eu vou pedir atenção, presidente. Presidente, eu vou pedir atenção porque eu obtive um trecho. O senhor Nestor Cerveró disse que o senhor Paulo Roberto, ele não viu o que ele falou. Ele vai ouvir o que ele falou. O senhor mencionou de passagem, mas para ficar claro, o senhor ocupava a diretoria de abastecimento, perfeito. Vamos dizer, essa cartelização e esse pagamento desses 3% também era algo que existia nas outras diretorias? Sim. Perfeito. O senhor tem conhecimento se outros diretores, como o senhor, também recebiam valores? Dentro da área de serviço tinha o diretor Duque, que foi indicado na época pelo ministro da Casa Civil, José Dirceu, e ele tinha essa ligação com o João Vacari dentro desse processo do PT. Dentro da diretoria internacional era o Nestor Cerveró, que foi indicado por um político e tinha uma ligação muito forte com o PMDB. Mas o senhor sabe se, por exemplo, o senhor Nestor Cerveró e o senhor Renato Duque, eles pessoalmente também recebiam valores? Bom, era conversar dentro da companhia e isso era claro que sim. Sim. A resposta é sim. Então esses 3% existiam nessas 3 diretorias, pelo menos? Correto. Bom, senhor Nestor Cerveró, aqui tem 2 perguntas iniciais ao senhor. O senhor acabou de ouvir o depoimento dado ao juiz Sérgio Moro. Então o senhor agora não pode alegar desconhecimento. A voz beleza! Ótimo! É do juiz Sérgio Moro. O senhor está sendo formalmente, no âmbito de uma delação premiada, acusado de receber propina. Acusado de participar de um esquema criminoso na sua diretoria. Esta delação premiada já foi aceita pela Justiça. Portanto, deve haver outros elementos que dão substância ao aceite da Justiça. Com certeza. O senhor Paulo Roberto Costa teve uma série de benefícios que já lhe foram estendidos ainda antes. 2015 promete, hein, gente? Quem é o político? Entra de Menezes, Ricardo de Macaé. 2015 promete, hein? Não é só cometa, não. É o cometa também da Petrobras, hein? No curso do depoimento ao juiz Sérgio Moro. E segundo, o que o senhor tem a dizer agora que o senhor está confrontado com um depoimento que lhe acusa diretamente de ser um dos corruptos da Petrobras? Bom, eu não sei qual é o político e eu nego essa acusação. Muito canalha, né, cara? Bom, senhor presidente, muito canalha uma resposta dessa, cara. Tudo que nós estamos fazendo aqui, eu quero requerer a Vossa Excelência 2 coisas. A primeira, o tempo de líder dos democratas para complementar a minha análise. E aí vai se agregar mais 5 minutos ao meu tempo. E o segundo, senhor presidente, senhora Vanessa, senhor presidente, só para completar, eu posso usar até menos do que isso, senadora Vanessa. Eu quero requerer a que a CPMI envie toda a gravação e a degravação desta acariação ao 13ª Vara de Curitiba, ao juiz federal Sérgio Moro, que ele vai poder usar com muita inteligência e com muita competência o que nós estamos produzindo nesta tarde aqui. Então, esse é um pedido.
pedido formal que eu faço a Vossa Excelência com urgência. Vossa Excelência pode designar de ofício, não há necessidade de aprovação, nem de ouvir o presidente que não está, né, tá já rumo ao TCU, pelo que se sabe, mas Vossa Excelência, que tão bem está se conduzindo no comando dessa CPMI, eu queria solicitar que de ofício se fosse determinado, porque o juiz Sérgio Moro tem material extraordinário aqui, por tudo que nós ouvimos. E suponho que a 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba vai abrir outras linhas de investigação, porque o que aqui foi dito é a confirmação daquilo que há muito tempo nós falamos, de que nós temos no Brasil um processo, esse clube do bilhão da Petrobras não está apenas na Petrobras, está no DENIT, está na Eletrobras, está no PAC e está nas obras da Copa. Eu quero resgatar, está lá gravado para quem quiser ouvir. Como fala Rogil. Está se abrindo a larga porteira da corrupção no Brasil. E foi obras da Copa, obras das Olimpíadas, hospitais, postos de saúde e escolas e até presídio hoje. Portanto, é de uma gravidade extrema a palavra que foi dada aqui do senhor Paulo Roberto Costa, quando ele disse que a Petrobras não era o único lugar. Esse processo está contaminando o Brasil. E se esta CPI até agora, por uma série de razões que nós podemos compreender, ainda não obteve, do ponto de vista investigativo, diretamente em relação à Petrobras, algo mais relevante, nós nesta tarde justificamos esta existência. Porque no momento em que se confrontam duas versões, se mantém uma estratégia de defesa, que eu posso reconhecer, mas não preciso aceitar, mas que é claramente uma estratégia de defesa do senhor Cerveró, que vai cair. E talvez o Sérgio Moro entenda que cai mais facilmente se tirar uns dias lá, né, na carceragem da PF de Curitiba. Mas isso quem decide é ele. Eu posso apenas ter uma leitura. Agora, por outro lado, aquilo que diz aqui o senhor Paulo Roberto Costa, e aí eu concordo que no arrependimento, em virtude do amor à sua família, que eu respeito, os prejuízos que ele causou ao Brasil, ele está minimizando, no momento que ele nos ajuda ao país a entender como é que funciona o setor público brasileiro. Porque muita gente, a partir de janeiro e fevereiro, quando a delação premiada então estiver processada no Supremo Tribunal Federal, vai vir aqui apontar dedo para senador, para deputado, e quem for corrupto nós vamos cortar a cabeça de lugar nenhum. Nunca passei a mão na cabeça de ninguém. Agora, o importante é dizer que nenhum senador, nenhum deputado tem caneta para assinar contrato da Eletrobras, da Petrobras e do DENIT. Só para ficar em alguns exemplos. A caneta está do outro lado da rua. Está lá no Palácio do Planalto. E nas entrevistas dos depoimentos, nós vemos claramente que havia um esquema em curso. E me permite raciocinar por que a senhora Maria das Graças Foster, que ocupou a diretoria de gás e energia, presidente da Petrobras, acumula a diretoria internacional. É para melhorar ou para apagar impressões digitais? É para tornar técnica a gestão da Petrobras ou é para diligentemente apagar as pegadas? Esse é o questionamento. Maria das Graças Foster é braço direito de Dilma Rousseff. O Palácio... É isso aí, o povo sabe disso. Provou dentro desse parlamento que havia o parecer jurídico da Procuradoria da Petrobras mostrando para a diretoria executiva que faltavam, ou melhor, que tinham cláusulas lesivas à Petrobras. E a decisão tomada pelo Conselho da Petrobras foi de levar a Passadina adiante. Passadina é apenas a ponta de um iceberg terrível. E talvez a tarde de hoje permita que esta CPMI, reeditada na próxima legislatura, possa ajudar o Brasil a ser passado a limpo. Deus queira que este dia chegue, porque este dia vai fazer bem ao Brasil. E aí eu vou vir ao microfone e vou dizer ao senhor Paulo Roberto Costa: senhor errou, o senhor prejudicou o país, o senhor prejudicou a Petrobras, mas o senhor diminuiu
o que fez ao Brasil, abrindo, desvendando essa terrível teia, esse povo de corrupção que mina o governo federal, lamentavelmente, há 12 anos. Beleza, gente, mandou muito bem. Parabéns ao deputado, ao nobre deputado que falou agora por uns 12 minutos. Parabéns. Eu já conhecia a vossa excelência, né? Vamos falar corretamente. Então, parabéns. Então, gente, dessa vez, Dilma e Lula e os Petralha, melhor correr do Brasil, porque 2015 um meteoro dessa CPI vai cair em cima de vocês. Beleza? Então vou terminando por aqui. Valeu, gente. Gestão, tá? Bom, estou esclarecendo como funciona. Bom, gente, eu estou aqui vendo a CPI mista da Petrobras. Tá cara a cara os dois. Olha só, gente. Esse cara aqui e aquele ET da Petrobras, né? É um ET, né? Um marciano, né? Ele tá aqui, ó. Deixa eu mostrar a carinha do ET que vocês vão ver quem é. Ao vivo, gente. Terça-feira, dia 2, 15 horas e 35 minutos. Tá aí falando, ó. O ET cara a cara com o outro ali, ó. Cara a cara, gente. Isso. Que, aliás, eu falei isso no meu depoimento no dia... Aí, ó. Olha o ET aí. Então, agora eu entendi a pergunta. A questão do esquema de... Eu ratifico a minha posição, eu desconheço esse esquema e também desconheço qualquer esquema de propina. E finalizando, nossa, desconhece qualquer... Eu entendi, independente da questão se o advogado pode falar ou não, eu li a convocação, e a convocação é muito clara. Eu fui convocado, até por uma convocação do deputado Bassi, para uma avaliação e para esclarecer divergências de depoimentos meus e do Dr. Paulo Roberto. Então é isso que acho que o meu advogado queria ressaltar, é isso. Um ponto que então, e aí, por favor, deputado, eu, a exemplo dos senhores, eu não conheço os termos da delação premiada. Tá? Então, eu não vou responder a perguntas que são extraídas de vazamento ou de possíveis informações ou ilações da mídia. Isso eu quero deixar bem claro. Não é que eu vou me recusar a responder qualquer pergunta. Eu não vou responder a pergunta que eu desconheço e que os senhores também desconhecem. Deixa apenas uma questão que não foi clara. Eu lhe perguntei se o senhor recebeu propina. O senhor fala que desconhece o termo, mas o Paulo Roberto sabe o que disse e o senhor sabe o que fez, se fez ou não fez. Então, entre vocês sabem. Então eu pergunto assim, o Paulo reafirma e confirma tudo que disse. O senhor recebeu ou não recebeu propinas? Diga sim ou não. Não, é simples. Eu ratifico o que eu disse aqui no meu depoimento na CPI, acho que foi 12 de setembro. Que não recebeu. Não recebeu. Portanto, se o Paulo Roberto afirmou isso, ele mentiu, então, na sua... Eu não conheço, mas... volto a repetir. Aí o senhor está fazendo uma ilação. Ah. O Paulo sabe o que ele disse, não é ilação. Entrando no terreno do se. Se não é... O senhor sabe se está dizendo a verdade. Aí não é ilação. E o Paulo sabe se disse isso ou não. Eu só estou fazendo uma conclusão. O senhor está dizendo que o Paulo mentiu. Eu não conheço, volto a insistir, eu não conheço o depoimento do Paulo Roberto. Pergunto a Nestor Severossi. Ô, gente, não é nojento isso? Não é nojento ficar cara a cara com pessoas que, eu não sabia de nada, não sabia de propina. Quem tá lá, quem tá ali na CPI, é muito difícil, cara, um deputado estar presente com um cinismo tamanho desse ET aí. Porque pra mim é um ET, né? É um marciano de outro planeta que ficou na Petrobras, tá aí falando agora. Não sabia de nada, não sabe de propina. Apenas uma... Eu gostaria de alertar, Nestor Severo, doutor Nestor Severo, que quem vai indagar agora, acabou a parte
do autor do requerimento, do requerente, e quem vai dar agora é o nosso relator ad hoc, o deputado Afonso Lourenço. Permite apenas para Permito. Apenas para não passar em branco, que foi dito aqui, o senhor Cerveró depôs aqui várias vezes e tal, mas isso não tem muito, não serve muito, porque o Paulo Roberto já deu um depoimento na CPI também, negou tudo, e agora fez a delação. Então, as coisas são muito versáteis, mudam muito do dia para a noite aqui. Muito bem. Então, com a palavra, o relator ad hoc da CPI, o deputado Afonso Lourenço. Senhor presidente, senador Ginhargelo, senhora senadora, senhores parlamentares, senhor Nestor Cerveró, senhor Paulo Roberto Costa, todos que nos assistem, eu vou rapidamente identificar alguns apontamentos preliminares e depois dirigir as minhas perguntas. O requerimento que motivou esta sessão, em sua justificativa, aponta que as divergências a serem objeto da acareação seriam decorrentes do depoimento prestado pelo senhor Paulo Roberto Costa na Polícia Federal no âmbito da delação premiada. Ocorre que esta CPMI não tem acesso ao conteúdo da delação premiada. Esta CPMI, entretanto, tem o depoimento prestado pelo senhor Paulo Roberto Costa na Justiça Federal e pelo senhor Nestor Cerveró aqui nesta CPMI. Para esta cariação, portanto, temos dois blocos de objetos distintos. O primeiro é a respeito da existência de esquema de desvio extensivo à diretoria internacional. E o segundo é a respeito da compra da refinaria de Pasadena. Bloco 1. Na Justiça Federal, o senhor Paulo Roberto Costa afirmou que o senhor Nestor Cerveró, diretor da área internacional, era ligado a um partido político e que recebia repasses dos contratos da Petrobras com empreiteiras. Disse também que havia a articulação com a diretoria internacional para um partido político e essa articulação era feita pelo senhor Fernando Soares, que foi preso em Curitiba. Já em depoimento prestado pelo senhor Nestor Cerveró a esta CPMI, em 10 de setembro último, ele disse que não tinha conhecimento da forma como operava ilicitamente o ex-diretor de abastecimento, o senhor Paulo Roberto Costa. Pergunto, senhor Nestor Cerveró, o senhor tinha conhecimento dos ilícitos e dos desvios ocorridos na diretoria a cargo do senhor Paulo Roberto Costa? Deputado Florencio, eu não disse que eu não desconhecia os ilícitos. Eu falei que eu desconhecia qualquer esquema de ilícito na diretoria da Petrobras, como um todo. A minha pergunta tem a ver com essa sua resposta. O senhor tem conhecimento, ou tinha conhecimento da oportunidade de algum esquema semelhante em outras diretorias? Não. O senhor tinha conhecimento, participou de esquema semelhante na diretoria sob vossa responsabilidade? Semelhante ao que o senhor está se referindo? Não, eu desconheço qual é o esquema. Senhor Paulo Roberto, nós estamos nos referindo aqui ao processo na Justiça Federal e não à delação premiada. O esquema estabelecido na diretoria sob vossa responsabilidade correspondia também a um esquema similar na diretoria internacional da Petrobras? Alô? O que eu disse no interrogatório para o juiz Sérgio Moro, eu confirmo. Bloco 2. Sobre a compra da refinaria de Pasadena. Observamos que em depoimento prestado à Justiça Federal, ao senhor Paulo Roberto não foi dirigida a pergunta sobre desvios na compra de Pasadena. Em depoimento prestado
pelo senhor Paulo Roberto Costa à CPI do Senado, ele se limitou a dizer que não participou das negociações sobre a aquisição de Pasadena. Já o senhor Cerveró, por sua vez, em depoimento prestado a esta CPI, afirmou que discorda da suposta existência aludida na delação premiada, divulgada pela imprensa, cujo conteúdo a CPI ainda não teve acesso, é verdade, mas divulgada pela imprensa. E nós acompanhamos aí imagens ao vivo da CPI mista que investiga supostas fraudes e irregularidades na Petrobras. Neste momento acontece uma cariação entre dois ex-diretores da empresa, Paulo Roberto Costa, da área de refino e abastecimento, e Nestor Cerveró, da área internacional. Esta cariação acontece porque Paulo Roberto Costa teria apontado Nestor Cerveró como um dos beneficiados por suposto esquema de pagamento de propina instalado na empresa. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais imagens desta acariação que acontece ao vivo. O Hora News vai para o Amazônia, rede composta por várias associações sul-americanas, tenta explicar as causas e efeitos prováveis da desordem climática atual e a busca de soluções que diminuam os impactos negativos, conforme matéria divulgada no site G1 de 30 de outubro último, com o título Novo estudo liga desmatamento da Amazônia. O atendimento do Programa Nacional de Banda Larga em todo o território nacional. Ainda em relação aos serviços via satélite. Móveis por R$ 69,90 mensais. Bom, gente, tá aí. O bicho tá pegando lá. Sei que vai ser assim, né? Não sabia de nada, não sei de nada, não sei de nada. Não fiz, não sei de nada. É assim, gente. Lamentável, vai ser assim. Mas vou te falar, eu acredito que nesse ano, no ano de 2015, daqui a pouco, o bicho vai pegar, porque vai surgir provas, essas provas que estão na Polícia Federal, entendeu? Que não estão aí ao vivo agora, para poder falar, estão escondendo o jogo, tem nomes a ser revelado. Então vamos aguardar 2015. Eu acho que dessa vez vai, gente. Opinião minha, beleza? Valeu, gente. Jamais nós iríamos descobrir aquilo que se atentava nos corredores da Câmara, mas que ninguém falava com propriedade e com provas. O senhor Paulo Roberto falou com propriedade, com provas, e fez muito bem a família ao alertá-lo. Por que você, tão somente você, se você foi um instrumento disso, obrigado a fazer para viabilizar-se no cargo, por que só você? Diretores envolvidos, parlamentares envolvidos, o Brasil vai ter uma limpa sem igual, empreiteiras envolvidas, vai ter uma limpa. Eu acho que devemos fazer aqui uma proposta de uma delação premiada para todas as empreiteiras do Brasil por prazo de 1 ano. Quem sabe não venha à luz tudo que tenha que vir e o Brasil não seja passado a limpo de uma forma definitiva. Beleza. Correta, juridicamente. Cara aí é ótimo, cara. Tomo o maior cuidado em todas as oportunidades. Não prejulgo, não achincalho, falo aquilo que tenho a convicção, ou porque li, ou porque soube, ou porque foi provado. Então quero agradecer ao senhor Paulo Roberto hoje por ter falado o que falou. O senhor Cerveró tem o seu direito de não incriminar-se, tem o direito de não falar aquilo que efetivamente não faz parte de depoimentos contraditórios. Faria uma única pergunta a ele. Única, que eu me dou satisfeito com as respostas dadas pelo senhor Paulo Roberto. Ele afirmou que não havia esquema de pagamento de propina na Petrobras. Eu prefiro que ele diga, em razão à contradição havida com o senhor Paulo Roberto, se ele quer dizer que não havia, como ele de fato disse, não havia, ou se ele prefere mudar porque ele desconhecia. Apenas isso. Tá certo. Eu desconhecia. Então, pelo fato de desconhecer, para mim não havia. Estou satisfeito, senhor presidente. Muito obrigado ao deputado Carlos Sampaio. Passando ao segundo inscrito, Arnaldo Jardim. Deputado Arnaldo Jardim. Senhor presidente. Jordi, desculpa, deputado Arnaldo Jardim. Senhor presidente, eu queria inicialmente também manifestar a minha satisfação
com a ratificação, sem comprometer os benefícios da opção que fez, o senhor Paulo Roberto, até porque parte do seu depoimento a opinião pública tomou conhecimento, pelo menos alguns fragmentos desse depoimento, de ratificar tudo que disse, prestando nesse momento, nesse ato do benefício da delação premiada, um serviço, que aliás é a função, é o objetivo, é a razão de ser da delação premiada, é que a sociedade possa ter a oportunidade de extirpar todos aqueles que tiveram uma ação criminosa e predatória diante do interesse público e dos bens públicos. Portanto, em depoimento prestado à Justiça no dia 8 de setembro, o senhor Paulo Roberto, ao ser perguntado se haviam outros diretores como ele que recebiam valores, afirmou que sim, e que esses diretores, dentre esses diretores, constavam o senhor Renato Duque e o senhor Nestor Severo. Depoimento prestado no dia 8 de setembro à Justiça Federal. Afirmou ainda que esse assunto era conversado dentro da Petrobras e que era claro para muita gente a existência desses fatos. 2 dias depois, o senhor Severo, aqui nesta CPI, no dia 10, portanto, disse à CPMI desconhecer haver desvio na Petrobras para abastecer caixa de partidos e para pagar propina. E eu, primeiro, faço a pergunta, reitero a pergunta ao senhor Paulo Roberto, se ele ratifica esse depoimento, e pergunto ao senhor Severo se ele, ainda assim, sendo citado, mantém a posição de não saber de nada que foi manifestada aqui no dia 10. O que eu dei o depoimento para o juiz Sérgio Moro, eu confirmo. Pois não, senhor Severo. Eu ratifico o que eu falei, o meu depoimento no dia 10 aqui, eu não tenho por que mudar meu depoimento. Senhor presidente, os depoimentos são diametralmente opostos. Alguém está mentindo aqui, provavelmente pela segunda vez, nesta CPMI. A cariação aqui proposta é exatamente para diluir, para resolver pontos que são diametralmente opostos, como esse. Nós precisamos saber qual dos dois está falando a verdade e qual dos dois está mentindo aqui. Porque são citações absolutamente contraditórias, frontalmente contraditórias. Imaginando a posição de cada um dos senhores aqui parlamentares vendo uma situação dessa. O senhor pode continuar, deputado. Bom, fica o silêncio e fica a pergunta e a dedução de cada qual. O senhor Paulo Roberto Costa também, segundo as informações do seu depoimento no dia 8... Bom, gente, eu tenho certeza que em 2015 promete, gente. Dessa vez, nomes importantes estão na Polícia Federal. A Polícia Federal logo irá te falar. Vai ser liberado. Dessa vez, nomes importantes da política. E com certeza, Dilma e Lula, dessa vez, em 2015 para frente, não vai ter como escapar não, gente. Essa é a minha opinião. Está diferente. As pessoas não aguentam mais. A população, os deputados, eles próprios da Polícia Federal, todos os órgãos não aguentam mais. Vão soltar o verbo, gente. Cadeia deles.
Lula, Dilma, se preparem. Corra do Brasil. Dessa vez eu creio que vai. Valeu, gente.